Bem, estou gravando esse vídeo aqui para retomar um assunto que eu tenho tratado em vários outros vídeos. Talvez tenha sido um dos temas iniciais desse meu trabalho, no meu canal Seminário Crítica e Crise aqui no YouTube, que é o problema da crise institucional brasileira. Esse canal é um canal novo, recente, ele tem pouco mais de um ano, e esse é um dos temas que tem me preocupado bastante por conta do que eu creio ser a necessidade de esclarecer para as pessoas que me seguem, que ouvem os meus vídeos, meus alunos, etc., sobre o que está acontecendo realmente, para efeito, inclusive, de que cada um possa ter a sua opinião, entretanto, uma opinião a mais fundamentada possível dentro daquilo que a gente pode chamar de uma análise do real. Né? O que é que está acontecendo? Muito bem. Então, existe hoje, claramente demarcada, no Brasil particularmente, uma crise da República Moderna. Né? Sem querer me estender muito, na modernidade, a discussão sobre a República ela é uma adaptação numa tentativa de encontrar uma alternativa para a monarquia. Mas como administrar essa República? Qual a forma de governo para administrar esta forma de Estado? Esta arquitetura do Estado, chamada a partir de então de republicana. Daí porque se remonta também a possibilidade de se adaptar à ideia grega de democracia. É claro que os gregos nunca pensaram naquilo que nós fazemos. Né? A nossa democracia é uma coisa, a democracia grega é outra completamente diferente. Mas quem inventou essa ideia, né, foram os gregos. Mas o que mais interessa aí é que surge dessa modernidade duas vertentes que, em rápida síntese, concebem a República de forma bastante diferente. A República no sentido que vai dar origem à democracia liberal, como as pessoas falam, um homem, um voto, como já preconizava John Locke a partir dos seus tratados de governo, primeiro e segundo tratado de governo. E a República no sentido que vai ser pensado também já no século XVIII e mais particularmente ainda no século XIX, que vai dar origem ao ideal socialista. Né? Todas essas duas vertentes, em primeiro lugar, elas são essenciais às discussões modernas, assim como também todas duas são herdeiras desse movimento intelectual revolucionário chamado Iluminismo, que bem se concretiza, se articula, se aglutina no século XIX e em particular na França, deixando bem claro que o Iluminismo não foi uma particularidade francesa. Muito bem. Dito isto, é importante para que a gente possa entender o que está acontecendo com o nosso Brasil. O nosso Brasil sempre teve uma tendência a um Estado intervencionista. Né? Hoje, quando as pessoas falam de neoliberalismo, eu costumo dizer que quem fala de neoliberalismo no Brasil não conhece o Brasil, nem conhece teoria política. Né? Porque simplesmente você chamar o país que tem um dos maiores números de sindicatos do planeta chamado de neoliberal, você não conhece o seu país, nem conhece teoria política. Né? Muito bem. Ao mesmo tempo também que algumas pessoas passaram, o mundo acadêmico passou a falar como regra, né, que o social-democracia, o PSDB como neoliberalismo. Isso é uma aplicação fajuta da dialética marxista, em que é preciso pintar um cenário de uma oposição
tese para que o síntese revolucionário possa me justificar para destruir aquela tese, né? Aquele cenário que existe. E nesse sentido, o pessoal apelidou de teoria das tesouras, e nesse sentido eu vou articulando essas ideias até que eu consiga implantar uma ditadura socialista sem nenhum grande esforço. Mas, como eu dizia, o Brasil sempre teve uma tendência a um Estado intervencionista. Por isso que, qualquer que seja o partido, mais de esquerda, mais de direita, sempre se locupletou dessa estrutura que, inclusive, você foi ensinado, você foi conduzido a aprender que na sua vida, quanto mais Estado, melhor. E isso serviu tanto aos movimentos positivistas, que deram origem, inclusive, às primeiras intervenções militares, e aí sim podemos falar até de um primeiro golpe militar que derruba a República, que derruba a monarquia, desculpe, né, com Deodoro da Fonseca e em seguida Floriano Peixoto, até os dias de hoje, em que a tal da esquerda e da direita, elas vão se locupletando deste Estado interventor e desta sua crença de que o Estado na sua vida é melhor para você do que você decidindo sobre a sua própria vida, que é o que preconiza o ideário liberal. Muito bem. Então, como eu tenho dito em outros vídeos, o que nós temos visto hoje no Brasil é uma aplicação sofisticada dos grandes manuais revolucionários, socialistas, comunistas, a começar pelo próprio Manifesto Comunista, mas não só ele. Hoje nós temos no mundo todo uma mistura de diversas estratégias socialistas, em que fascismo e comunismo se misturam, com o objetivo de implantar uma nova ordem globalista que está notoriamente voltada para implantar um modelo socialista global. Tá certo? Muito bem. Um passo interessante, importante, foi dado pela esquerda acadêmica, né, o que não falta exemplares, em que vai pouco a pouco construindo a ideia de que seria preciso mudar as formas de ensinar, mudar as pedagogias de ensino, porque aquelas formas de ensinar não eram igualitárias, não eram condizentes com as novas percepções da relação ensino-aprendizagem. Isso, evidentemente, que já era um preparo para a chegada do marxismo cultural na sua versão paulo-freireana, que introduz não só no Brasil, como em toda a América Latina, uma herança fortemente francesa, juntamente com no próprio ideário francês, o reflexo da Escola de Frankfurt, onde eu tenho 2 vídeos gravados no meu canal, aula 13 e 14, explicando sobre essa questão do Paulo Freire, que ele abre as portas, né, para a introdução do marxismo cultural no meio acadêmico, do ensino em geral, no Brasil. Muito bem. O que nós temos visto hoje, e que eu tenho chamado a atenção, é a instauração do caos. Só que neste ambiente de instauração do caos, nós temos também o que eu tenho chamado de um paradoxo ético. Né? Nós temos um paradoxo ético por quê? Esse paradoxo ético, na minha opinião, ele se manifesta primeiramente na versão Eduardo Cunha. Eduardo Cunha era que estava fazendo frente ao avanço do PT e dos partidos de esquerda no Congresso. Entretanto, era Paulo Cunha. Bom, manter Paulo Cunha é defender uma ética da imoralidade. Tirar Paulo Cunha seria deixar avançar a esquerda radical e a implantação de todos os ideais do movimento chamado Foro de São Paulo através do Congresso Brasileiro. Agora nós estamos vivendo um outro paradoxo ético. Esse paradoxo ético, ele se manifesta fundamentalmente, na minha opinião, e preste bem atenção no que eu estou dizendo, na famosa lista do Fachin. Aquilo que as pessoas estão pensando que vem a ser
uma forma de julgar o país e passar a limpo toda essa história de corrupção. Na minha opinião, isso se faz necessário. Entretanto, esta é a forma que a esquerda está encontrando exatamente para dar o tiro de misericórdia na República Brasileira e na forma da democracia, um homem, um voto, que está instaurada no Brasil, inclusive respaldada na nossa Constituição de 1988. Você não acha estranho que um Congresso hoje plenamente bolivariano, que um ministro que foi advogado do MST hoje tenha em mãos a possibilidade de engavetar esses processos, postergá-los? Este juiz, esse ministro, ele está permitindo o prolongamento da Operação Lava Jato? Não parece uma contradição? Aquele que teria sido colocado, ou aqueles que teriam sido colocados para frear qualquer forma de investigação contra a elite do partido, hoje estão dando espaço para que essas investigações permaneçam? É um paradoxo ético. Se a investigação continuar, nós chegamos ao caos. Se a investigação parar, nós permanecemos no caos. E como eu disse em outros vídeos, o caos interessa à esquerda. Por quê? Porque é do caos que surge o ditador. Todo ditador surge do caos. Todo ditador surge da imoralidade institucional. Segundo a imprensa, e esses dados que eu vou fornecer aqui são segundo a imprensa, por isso podem ser de pouca precisão, mas segundo a imprensa existem 450 parlamentares comprometidos de alguma forma com as investigações da Lava Jato. 410 parlamentares entre deputados federais e senadores. Isto é uma crise institucional. Isto implica que o Congresso brasileiro ele se tornou inviável. Ele pode ter legalidade, mas ele não tem mais legitimidade para legislar sobre absolutamente nada. Então, daí porque a necessidade de nós termos muita atenção sobre esses discursos que são lançados nas redes sociais, particularmente o Facebook, em que nós somos chamados a pedir uma nova Constituinte e Constituição, em que nós somos chamados a pedir uma intervenção militar, a que nós somos inclusive chamados a ir para a rua. Nós temos que refletir muito sobre isso, porque uma característica exatamente do movimento revolucionário é misturar verdades com mentiras. Meias verdades com meias mentiras fazem muito mais efeito do que uma mentira só. Então, se nós estamos diante e em meio a esta crise institucional, nada mais interessante do que chamar você neste momento para aderir ao movimento revolucionário. Você pode perguntar assim, poxa, mas também não tem incoerência, né? Investigar Lula, investigar Dilma, isso, querido. Eu queria que você pensasse o seguinte, que por isso que eu me dediquei durante tanto tempo nesse meu canal, Seminário Crítica e Crise, a fazer algumas abordagens, mesmo que rápidas e superficiais, sobre teoria revolucionária, para que exatamente você pudesse ter algumas noções e a partir daí fazer suas pesquisas e entender o seguinte: em termos de teoria revolucionária, não importa a pessoa, o que importa é o partido e o ideal revolucionário. Se você der uma olhadazinha rápida em qualquer tipo de revolução socialista, e particularmente a União Soviética, que foi a mais exemplar de todas, você verá que as pessoas importaram nada. Se você prestar bem atenção, você verá que tanto no período leninista e mais ainda no período stalinista, o assassinato de pessoas que pareciam completamente engajadas no movimento revolucionário, participando desse movimento revolucionário, inclusive o pessoal do serviço secreto, da famosa KGB, muitas vezes eram friamente assassinados quando não interessava
ao partido e ao ideal revolucionário. Então, o sacrifício de Dona Dilma e o senhor Lula não é outra coisa senão a repetição de um ritual sacrificial muito comum em toda implantação de toda e qualquer ditadura socialista, comunista, socialista, fascista. Então, daí porque você deve prestar atenção que o discurso de liberdade, sobre liberdade, pode ser uma armadilha para lhe trazer exatamente para o aprisionamento de uma ditadura socialista, globalista, como vem sendo implantado no Brasil e na América Latina, como eu já falei diversas vezes, a partir da doutrina aqui na América Latina, na doutrina da Pátria Grande. Eu espero que esse vídeo lhe sirva para o esclarecimento de algumas questões importantes do que estão acontecendo agora. E eu vou continuar com essas reflexões em outros momentos, assim que for possível. Muito obrigado pela sua atenção. Dê seu like e, se for possível, se inscreva no meu canal Seminário Crítica e Crise. Muito obrigado.